computador não tem sede, pelo menos de água. Mas enquanto que o homem precisa da água para viver, o computador só vai trabalhar se nós o alimentarmos com dados e informações. E a informática já está participando do controle de abastecimento de água das grandes metrópoles. No programa de hoje você vai ver a trajetória dessa água, desde a sua captação nos rios até a sua distribuição nas nossas torneiras. Nesse caminho, atuam vários sistemas de informações. Para abastecer a região metropolitana de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, a água é captada em 4 grandes represas, como esta aqui. Essas represas formam o sistema Cantareira, com capacidade para fornecer 33 mil litros de água por segundo. Localizado nos mananciais da Serra da Cantareira, o sistema tem nas barragens de Jaguari e Jacareí a sua maior fonte de captação, com 22 mil litros de água por segundo, numa altitude de 848 metros acima do nível do mar. Mais abaixo, encontra o reservatório do Cachoeira. Logo em seguida, o reservatório de Atibainha, a 787 metros de altitude, e finalmente o reservatório do Juqueri. Esses reservatórios são interligados por vários túneis subterrâneos que desembocam na estação elevatória de Santa Inês. Nós estamos na sala de comando da estação elevatória de Santa Inês. Aqui chega água bruta, isto é, sem tratamento, vinda das 4 represas do sistema Cantareira. Essa água vai ser bombeada para o reservatório de Águas Claras, que fica a 120 metros acima dessa estação. Posteriormente, ela vai para a estação de tratamento de água do Guaraú. Para realizar toda essa operação, entra em cena um complexo sistema de informações. Jankel, que informações são essas? Para operar o sistema Cantareira, nós necessitamos das seguintes informações. Primeiro, precisamos saber a quantidade de chuva que cai nas represas. Precisamos saber do nível de água das represas. Nós precisamos conhecer também as aberturas das comportas, tanto de transferência, ou seja, aquelas comportas que transferem a água de um reservatório para o outro, assim como a abertura das comportas que transferem água para jusante das represas. Ou seja, é aquela água que é jogada para baixo das represas. A partir do momento que vocês têm em mãos todas essas informações, qual é o procedimento? A partir do momento que a gente obtém essas informações, de imediato elas são processadas aqui. Da seguinte forma, a gente sabe aqui qual o nível final que cada barragem deve atingir. Ou seja, no final de cada mês, a gente sabe aonde que a barragem deve chegar, qual a altura dela. Com essas informações que chegam aqui, a gente calcula quanta água está entrando, quanta água está sendo transferida, e de imediato a gente já sabe se o nível no final do mês vai ser superior ou inferior ao nível programado. Uma vez obtida essa informação, são refeitos então as manobras e as comportas são abertas ou fechadas para se atingir os níveis desejados no final de cada mês. Jankel, e o que representam esses relógios, esses medidores e toda a instrumentação dessa sala? A elevatória Santa Inês é considerada como o cérebro e o coração do sistema. E essa sala aqui é a sala de comando de todo o sistema. Aqui, a 60 metros abaixo do solo, abaixo da gente aqui, existe uma casa de máquinas onde estão instaladas as bombas. A função dessa sala aqui, com toda essa instrumentação, é monitorar a operação das bombas. Ou seja, fiscalizar, olhar, tomar conta da operação das bombas e, em caso de defeitos, sinalizar, avisando aos operadores ou, em casos mais graves, tirar o equipamento de operação. Depois de descer 60 metros, uma altura equivalente a um prédio de 20 andares, a gente chega aqui, na Casa das Máquinas. Jankel, você poderia explicar melhor como é que funciona essa Casa das Máquinas? Ok. Após essa água chegar aqui, ela passa então por uma bomba. A finalidade dessa bomba é recalcar essa água por sobre a Serra da Cantareira. Ou seja, essa bomba pega essa água e joga essa água por cima da Serra da Cantareira. Essa bomba, por sua vez, é acionada por um motor elétrico. Esse motor elétrico tem uma potência de 20 mil HPs. Para se ter uma ideia do porte desse equipamento, basta dizer, se substituir
distribuirmos esse equipamento por 400 veículos de pequeno porte, teremos o mesmo efeito. A bomba recalca 11 mil litros por segundo, ou seja, em um segundo sobe 11 mil litros pela serra. Além desse equipamento principal, nós temos uma infinidade de outros equipamentos que são equipamentos auxiliares, que ajudam esse equipamento principal a exercer as suas funções. Você já imaginou se a água das barragens viesse diretamente para as nossas torneiras? Nós teríamos que beber uma água assim, como essa aqui. Como transformar essa água bruta em água potável? Através das estações de tratamento. E a maior da América Latina está localizada em São Paulo. É a de Guaraú. Mas a água que chega nessa estação tem o seu primeiro teste de qualidade feito por alguma coisa completamente diferente de um microprocessador. O primeiro teste de tratamento da água que chega aqui na estação de tratamento de água do Guaraú é realizado pelos peixes deste aquário. São eles que vão determinar se a água bruta serve ou não para o tratamento. Nós estamos com o engenheiro Agostinho Gonçalves Garcia. Agostinho, como é a participação dos peixes no tratamento da água? No caso da mortalidade dos peixes no aquário, é uma clara indicação de contaminação da água bruta. Neste caso, nós paramos o tratamento, certo? Evitando com que esta água contaminada chegue até a população. E qual é a etapa seguinte? A etapa seguinte é o tratamento propriamente dito, que consiste da desinfecção, da coagulação, floculação, decantação, filtração e correção do pH. Você poderia explicar cada uma dessas etapas? Desinfecção é a colocação de cloro na água com fins bacteriológicos. A coagulação é a aplicação de sulfato de alumínio, que tem por objetivo a sua floculação e ganhar peso e consistência. Os flocos, por este processo físico, sedimentam-se no decantador. E do decantador, a água é coletada em calhas e encaminhadas aos filtros, que por gravidade encaminham esta água ao canal de saída do Guaraú, onde nós fazemos a correção final do pH. Para controlar o tratamento da água, a estação do Guaraú conta com um sistema automatizado das informações. Através desse painel, todas as etapas são acompanhadas pelos operadores. Logo que chega através do canal de desemboque, a água é colocada numa bacia de tranquilização. Ao mesmo tempo, os medidores controlam o volume de água que chega e automaticamente é determinada a etapa seguinte. É quando acontece a floculação e a decantação. Nessa etapa, o painel controla a quantidade de produtos químicos que serão adicionados, como o cloro e o sulfato de alumínio. Em seguida, a água passa pelo canal efluente, onde é adicionado o flúor e corrigido o pH. Mais uma vez, os medidores, comandados pelo painel, controlam a vazão da água, que sai diretamente para os reservatórios da região metropolitana. Nesse processo automatizado de dosagem, merece atenção a fluoretação da água. O flúor é utilizado para a prevenção das cáries da população. Embora haja controvérsias, a fluoretação possui muitos defensores, como o professor Alfredo Reis Viegas, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. A fluoretação consiste na adição de flúor à água de abastecimento público. As suas vantagens são: é um método adequado, isto é, porque beneficia a todas as pessoas, sem distinção de ordem educacional, sem distinção de ordem econômica ou sem de ordem social. Ele é eficiente porque reduz em média 65% a incidência da cárie dental. É um método seguro porque na proporção em torno de 1 parte por milhão não produz o mínimo malefício tóxico. Ele é perene porque o resultado perdura durante toda a vida do indivíduo. E é econômico porque custa em média 240 cruzeiros por pessoa por ano. A gente sabe dos resultados da eficiência desse método porque foram colocados
em cidades com flúor e sem flúor, numa delas flúor. E observou-se, depois de decorrido um número de anos, que ele era realmente eficiente e dava uma redução da cárie em torno de 65%. Cerca de 90% dos habitantes de São Paulo são servidos por uma rede de água de comprimento igual à distância entre Rio e Salvador. Ao todo são 7 estações de tratamento e 120 reservatórios de distribuição. A rede atende 28 dos 38 municípios da região metropolitana. Esse gigantesco sistema, agora computadorizado, é comandado pelo Centro de Controle de Operações. O controle do abastecimento de água para São Paulo é processado através de 2 computadores acoplados a uma mesa de controle, composta por 4 terminais de vídeo. Através desses terminais, é possível saber qual a situação do abastecimento. Além disso, eles também permitem o controle das bombas e das válvulas. Amir, como funciona o sistema de abastecimento de água? A água tratada na estação de tratamento é levada através das adutoras até os reservatórios, nos quais nós temos válvulas que controlam o nível desse reservatório dentro de limites operacionais pré-estabelecidos, níveis esses que garantem o abastecimento do setor. E quais as informações necessárias para controlar o abastecimento? Nível de reservatório, pressão de entrada do reservatório, vazão, cloro residual, temperatura, pressão de torre, sinalização de bombas e de válvulas. E como vocês recebem essas informações? Essas informações são transmitidas por equipamentos acoplados aos elementos de processo esses que estão ligados a uma estação remota de telemetria, que tem como função codificar as informações e transmiti-las através de linha telefônica privativa para esse centro de controle. Nesse centro de controle, as informações chegam num concentrador esse que vai transmitir as informações para o sistema de computadores. E qual o caminho das informações dentro dessa sala? As informações vindas do campo e processadas pelo computador principal dão subsídio para o controlador do abastecimento tomar a decisão de abrir ou fechar válvulas, ligar ou desligar bombas, de maneira a garantir a regularidade do abastecimento de água da região metropolitana. Se houver algum problema nos reservatórios ou nas adutoras, como é que vocês resolvem isso? O sistema de informações gera alarmes que permitem ao controlador detectar esses tipos de problemas. Por exemplo, se houver um vazamento numa adutora de entrada, há uma queda brusca na pressão da linha, gerando um limite baixo. O controlador, após o reconhecimento desse alarme, vai acionar as equipes de manobra de campo para o fechamento dessa adutora. E como se controla o racionamento, por exemplo? O racionamento de água de São Paulo está sendo controlado de três formas hoje. Fechando as válvulas telecomandadas na entrada dos reservatórios, fechando a saída dos reservatórios e manobrando registros de setorização. E se as pessoas quiserem fazer alguma reclamação, como elas podem entrar em contato com vocês? Se as pessoas tiverem alguma reclamação para fazer, devem se comunicar com o Serviço de Atendimento ao Público da Sabesp, código 95, onde serão atendidas por uma dos 23 atendentes que registrará essa informação e transmitirá para os distritos regionais através da rede facsímile. Para receber a água regularmente e até mesmo reclamar do serviço, o usuário primeiro precisa pagar a conta. Para isso, é necessário medir o consumo. E essa informação é obtida através de um hidrômetro. No início do século, entre 1910 e 1913, o consumo de água da casa dos nossos avós era regulado por um aparelho como este. É um hidrômetro. Mas esses aparelhos foram evoluindo e hoje a medição é feita por um hidrômetro como este, o mais moderno, instalado em todos os domicílios. Entre o mais antigo e o mais moderno, o hidrômetro foi diminuindo de tamanho e, consequentemente, de peso. Os primeiros eram do tipo volumétrico, acionados por pistões. Hoje, eles apresentam medição magnética do tipo velocimétrico.
Qual será a população brasileira no ano 2000? E daqui a 76 anos, quando novamente passar o cometa Halley? Que sistemas de informação poderão ajudar o abastecimento de água de uma grande metrópole, como São Paulo, por exemplo? Como a informática pode ajudar no planejamento deste futuro? Essas são algumas questões que nós viemos discutir com o presidente da Sabesp, Dr. Gastão Bienrembá. Bom dia, Dr. Gastão. Bom dia, Luiz. Dr. Gastão, o que se deve levar em conta para planejar o abastecimento de uma grande metrópole, como por exemplo São Paulo? Para uma grande metrópole, São Paulo é uma imensidão, é a maior metrópole hoje, talvez, da América Latina, fora o México. Temos que levar em conta a disponibilidade de recursos hídricos, uma análise criteriosa da curva populacional que chega à nossa cidade. Evidentemente, esses dois componentes geram uma forma de projeto do modelo hidráulico para distribuição de água, que é o importante para uma grande metrópole, num horizonte de cerca de um quarto de século, em que você pode ter uma análise estatística e, inclusive, mudar os planos se necessários. Alguns planos em que você se aperceba que o horizonte tem que ser diminuído, aí você age sobre essa demanda populacional. E como é que a informática pode ajudar nesse planejamento? A informática, ela age sobre o sistema todo de abastecimento. Uma cidade como São Paulo, se não tivéssemos hoje todo o sistema informatizado, como temos, isto é, no dia a dia, nós temos a posição de todos os nossos reservatórios de distribuição, de todas as nossas represas de captação de água, nós temos a situação deles dia a dia no nosso centro de informação. Isso nos dá uma segurança para saber o que está acontecendo instantaneamente em toda a região metropolitana. A informática poderia ter ajudado a evitar esse racionamento? Nós tínhamos a notícia que a represa estava baixando. E nós temos os dados computarizados da situação da represa de Guarapiranga. E quando nos apercebemos que a estiagem parecia que ia ser como foi tão grande, iniciamos rapidamente uma série de obras na região metropolitana. Isso foi sensibilizar o governo que precisava de recursos extras para um plano de emergência, que grande parte já foi feito e algumas coisas terminam, para que a gente possa enfrentar outra estiagem com maior segurança, se houver uma estiagem igual. Dr. Gastão, e para o futuro? Quais são as previsões de sistemas de informatização no abastecimento? Nós já temos um sistema aprovado pelo Conselho de Informática do Estado, que é para pormos à disposição das diretorias da própria presidência um sistema de microprocessamento que a gente tenha acesso rápido às informações necessárias para saber o andamento de todo o nosso programa de expansão, quer distribuição de água, coleta e distribuição de esgoto e produção de água. Evidentemente, cada vez nós temos que nos adiantar nisso, porque as informações que temos que dar aos nossos órgãos financiadores, que todos os nossos grandes sistemas são financiados por organismos que atuam no sistema de saneamento. Então, esta microinformação que teremos por diretoria nos vai dar uma agilidade muito grande, inclusive em mudanças de rumo, definições novas e agilização de processos de construção, ou de expansão e de administração. Vamos dizer, no fundo, toda a administração. E em relação à parte técnica que vocês estão desenvolvendo, por exemplo, os hidrômetros? Aí existe um campo ainda a ser desenvolvido, talvez a médio prazo, que seria a forma mais rápida de você dar resposta ao nosso usuário sobre a situação do uso da água que ele está tendo, se está um uso adequado ou não, se ele tem um vazamento ou não. Como você faria isso? Você poderia, por um sistema de microprocessamento, ao leitor nosso, que vai o hidrômetro do nosso usuário, ali na hora, ele lendo a medida, tendo já na memória do seu micro a leitura anterior e a média das leituras anteriores, ele alertar o nosso contribuinte sobre a forma do uso que ele está tendo da água. Porque a água, infelizmente, daqui para frente, sempre vai ser um produto de muito custo para se ter em boa qualidade dentro da região metropolitana.